Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Nessa live de hoje nós vamos construir novamente um outro modelo. Hoje nós vamos trabalhar a ideia de um vestido em que a gente tem um decote levemente coração e a gente tem o volume de uma gola que ela tem um caimento levemente godê, tá? Então é um vestido que a gente tem a gola manga no estilo ombro a ombro, né? Que ela é um pouco caída. Só estou esperando alguns minutinhos para a gente ver se mais pessoas entram, para a gente poder iniciar essa construção diretamente no manequim, tá? E mais uma vez eu peço desculpas porque a minha voz ainda se encontra um pouco incomodada por conta da que eu ainda estou um pouco gripado, tá? Mas aí a gente só vai dar alguns minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente já vai começar a construir esse modelo, tá? E aí, mais uma vez, falando de onde está surgindo esses modelos que a gente está construindo. Para quem não sabe, tem os grupos no WhatsApp, né, e no Telegram, em que os participantes estão enviando esses modelos. Então, se você deseja enviar algum modelo, para que esse modelo seja construído aqui diretamente no manequim, seja construído ao vivo, que você queira e possa entender a construção desse modelo, pode estar fazendo parte do grupo também no WhatsApp e no Telegram. Tem os links na minha biografia e com essa participação vocês conseguem enviar modelos para que a gente consiga construir diretamente no manequim, tá? Então, as pessoas enviam os modelos e aí eu estou selecionando de acordo com as lives para que a gente consiga construir esses modelos. E aí, só lembrando, antes da gente iniciar, né, que o curso, né, o meu curso, ele se encontra com as inscrições abertas. O curso Mulagem Básica e a Interpretação de Modelo. E ele está com oferta de 30% de desconto. Então, se você pretende se inscrever no curso de mulagem, o momento é agora, tá? Porque no próximo ano a gente vai ter aí um ajuste de valores, né? Então, aconselho, se você está pensando em fazer a inscrição, fazer o quanto antes para aproveitar essa grande oportunidade. Então, seja bem-vinda, Célia. Seja bem-vindo, Estilo Jeans. Boa noite a todos. Só dando alguns minutinhos, né? Enquanto o Instagram está avisando as pessoas, aos seguidores. E aí a gente já vai iniciar a nossa construção diretamente no manequim. Mais um dia de construção, mais um modelo em que vamos construir diretamente no manequim com todas as orientações de mulagem, todas as orientações que a gente deve seguir para fazer a construção desses modelos, tá bom? Então, para quem ainda não está nos grupos do WhatsApp e do Telegram, essa é uma grande oportunidade de estar entrando, estar participando e no grupo tanto pode estar fazendo esse processo de escolher os modelos, né, tá enviando os modelos, quanto também é uma grande oportunidade para quem está lá dentro geralmente está recebendo comunicações, né, a respeito das lives, a respeito de conteúdos, a respeito de diversas outras coisas, tá? Então, a gente já vai iniciar a nossa construção e vai funcionar da seguinte forma. O meu computador ele está abrindo ainda, tá? Ele está um pouco lento, eu queria que ele abrisse para mostrar o modelo para vocês antes da gente iniciar a construção. Mas aí, enquanto ele vai abrindo, a gente já vai iniciando a construção diretamente no manequim e assim que abrir, eu mostro para vocês como funciona esse modelo, tá? Então, primeiramente, a gente vai... esse modelo a gente só vai trabalhar a parte superior dele, tá? Então, a gente vai trabalhar da cintura para cima e a região do nosso decote, gola, gola, manga, tá? Aquela espécie de gola que se transforma em manga e vem até a região das costas.
E aí a gente só vai trabalhar até a cintura, porque a saia, né, a parte superior, né, a parte inferior, perdão, ela é uma construção mais básica. E a dúvida dessa solicitante, né, que queria aprender a construção dessa região superior. Então, essa nossa construção vai ser focada vai ser focado na nossa região superior, tá? Então, inicialmente, eu já estou aqui com uma tela, ó, com as medidas de 50 por 40. Essas medidas eu tenho aqui atingindo da altura do ombro até a altura da cintura, mas aí nem precisa atingir a altura do ombro, pode trabalhar a partir dessa marcação que eu fiz aqui. Essa marcação que vocês estão vendo, eu fiz para que a gente consiga identificar qual vai ser a altura do nosso decote aqui e em que região eu posso atingir esse decote, tá? Então eu posso pegar mais ou menos essa altura aqui, que seria o limite máximo da terminação do meu decote, até a altura da cintura para fazer essa construção. Vou posicionar a minha tela aqui no centro do manequim, de acordo com a linha de centro e verificando as linhas esquadradas que a gente traçou. No caso, a linha de busto e a linha de cintura. E vou prender essa minha tela no centro do meu manequim, aqui até atingir mais ou menos essa altura, que seria o suficiente para atingir essa região aqui. Nós vamos trazer a nossa linha de busto aqui, acompanhando a marcação do manequim, e vamos prender nessa região aqui também, ó. O mesmo movimento nós vamos fazer aqui embaixo, acompanhando a nossa linha de cintura, tá? Mas aí o que acontece? A gente pode fazer um movimento aqui, que vai ser o seguinte: nós já vamos eliminar aqui, nós já vamos eliminar um determinado volume aqui, acompanhando essa marcação, tá? Então, ó, tô com o recorte princesa aqui, e já estou eliminando esse excesso nesse formato, tá? Nós já vamos também eliminar aqui o excesso nessa região do decote. Então, a gente já está basicamente deixando essa região quase toda construída, ó. Deixando aí cerca de uma margem de uns 2 centímetros, 1,5. Aqui, nessa região, a gente já vai ajustar para a lateral. Então, a gente vai fazer esse movimento ajustando para a lateral e ajustando aqui também o nosso decote. E vamos prender até atingir a terminação aqui, seguindo o contorno do recorte. E aqui também, seguindo o contorno do nosso decote. Vamos eliminar um pouco mais o excesso. E daqui para baixo, nós vamos fazer esse movimento acompanhando a marcação do nosso recorte princesa. Observem que quando a gente fizer esse movimento, aqui a nossa linha de cintura ela vai subir um pouco. E aí não tem problema, porque a gente precisa ter um pouco mais de tecido aqui, ó, para conseguir acompanhar esse comportamento também, tá? Então, a gente vai começar a ajustar aqui e prender, certo? Toda essa região. Nós vamos fazer esse movimento até atingir aqui a nossa terminação embaixo. A nossa tela ela tá um pouco forçada, nós vamos eliminar o excesso. E vamos fazer piques nessa região para que a minha tela se ajuste melhor. E aí eu venho e ajusto novamente essa minha construção. E aí a gente já vai fazer a marcação dessa construção primeira, desse primeiro recorte.
A gente vai fazer essa marcação porque depois a gente vai vir com outro recorte aqui e a gente precisa ver as linhas por baixo. Então é importante a gente já fazer a marcação sempre que terminar a construção de um recorte, para que a gente consiga visualizar com a outra tela essa marcação e fazer a próxima construção. Então, ó, tô fazendo as marcações aqui. A linha de cintura a gente vai remarcar porque teve essa alteração. E aí agora a gente já vai colocar as informações aqui, ó. Centro, dobra, sentido do fio a gente pode acompanhar essa linha, tá? Central para orientar. Podemos colocar aqui a parte 1. Cortar uma vez, porque seria dobrado aqui, né? Podemos colocar já outras informações, como o modelo, vestido tal e tamanho 40, de acordo com o nosso manequim. Nós vamos vir aqui nessa outra região que a gente vai construir e nós vamos vir com o mesmo pedaço de tela, ó, que sobrou dessa nossa última construção. E nós vamos posicionar aqui, ó, linha de cintura e linha de busto, acompanhando as marcações do manequim. E aí, com esse posicionamento, a gente já vai construir esse recorte aqui também, ó. Então, já vou ajustar aqui nessa região, vou prender aqui também. E já vou eliminar todo o excesso que a gente tem aqui atrapalhando a nossa construção. Vou fazer esse movimento. E vou fazer esse movimento. Aqui o que acontece? Como eu estou sem o braço do manequim, eu fiz essa construção como um suporte para que a gente consiga fazer a construção dessa nossa manga aqui, tá? Mas aí vocês podem posicionar o braço e caso não tenha, também pode fazer esse tipo de trabalho. Pega a medida que seria essa região e coloca uma faixa dobrada aqui que fique com um formato rígido para que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, aqui a nossa linha de cintura e a nossa linha de busto esquadrada. Vou começar a ajustar já essa região superior. Então, vou ajustando aqui para o centro da minha peça. Fazendo esse tipo de movimento. E vou atingir e vou ajustar aqui também para a lateral, para a região da nossa cava, fazendo também esse tipo de movimento. A gente já vai eliminar o excesso aqui da nossa cava e dessa parte do nosso recorte. Aqui a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez nesse primeiro recorte. Então, a gente vai começar a ajustar para o centro do manequim. E aí, a gente vai fazer a eliminação aqui, ó, do excesso já de cara. E a gente vai fazer piques para esse tecido se ajustar melhor nessa região, ó. A gente vai fazendo isso em toda a nossa construção. E nós já vamos começar a ajustar aqui esse tecido, ó. Então, eu vou fazendo esse movimento. E vou ajustando e prendendo na região do nosso decote, na região do nosso recorte. Tá? Então, ó, eu vou fazendo todo esse movimento.
até atingir a terminação aqui, ó. Que no nosso caso é até atingir a terminação da cintura. A gente vai dar pix ou eliminar o excesso aqui também embaixo, ó, para o nosso tecido se ajustar melhor. E aí, depois que a gente termina isso, a gente já vai fazer a marcação também desse recorte. Então, ó, costura lateral, a nossa cava, a gente vai fazer o seguinte movimento, ó. A gente não vai acompanhar a própria terminação aqui, a gente vai trazer ela um pouquinho mais para dentro, cerca de 1,5 a 2 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer esse movimento aqui. E aí, a gente faz todas essas marcações, colocando essas informações. Qual é o vestido, o tamanho, repete todas essas informações e pode colocar aqui que é a parte 2, tá? Da nossa frente. Nós já vamos agora construir a região das costas. E aí eu preparei também uma tela com a mesma medida da frente com as nossas linhas esquadradas. Vamos começar a fazer esse movimento aqui. Então, ó, eu vou posicionar aqui, de acordo com a minha linha esquadrada, a linha de busto e a linha de cintura. E vou prender essa minha tela até atingir essa terminação. Aqui em cima eu só preciso prender até onde vai ser a minha construção. No caso aqui, vai ser até essa altura mais ou menos, tá? E nós vamos começar a ajustar aqui essa região. Nós vamos fazer um recorte aqui também. Então, a gente já vai eliminar o excesso nessa região aqui, ó, do recorte princesa. E já vamos eliminar o excesso também aqui, ó, da terminação do decote das costas. Nós já vamos ajustar aqui, ó, de acordo com a minha linha esquadrada. Vou prender. Já vou ajustar essa região aqui. E aí a gente vai ajustando essa região aqui da nossa construção. Vou eliminar o excesso. E aí a gente já tem que marcar as nossas informações desse recorte, tá? Então, eu já tenho que marcar aqui essa costura, onde vai terminar aqui o meu decote. A região da cintura eu não tive modificação. E aí a gente repete as informações, ó, centro, costas. Posso colocar aqui a parte 1 das costas, cortar 2 vezes, porque no caso a gente teria que ter um fechamento de zíper aqui atrás, ou algum tipo de fechamento para a nossa construção. E aí a gente vai colocando as informações, tamanho 40, modelo, sentido do fio, tá? Aqui a mesma coisa, a gente não pode esquecer também do sentido do fio. Seria esse sentido. E aí a gente vai começar a construir esse outro recorte aqui também. Nós já vamos posicionar a nossa tela aqui, ó, com as linhas esquadradas novamente. É a mesma tela, igual a gente fez na frente, ó. Posiciona de acordo com as linhas esquadradas. E aí eu já vou prender e eliminar o excesso. Então, ó, vou prender logo aqui no centro, para facilitar.
E já vou eliminar um pouco o excesso dessa minha tela, ó. Deixa eu pegar um alfinete aqui para prender nessa região. Então já faço meio que uma eliminação, ó, seguindo mais ou menos a região da minha construção. E aí eu já começo a ajustar essa minha região aqui, ó. Linha de busto com linha de busto. Aqui linha de cintura com linha de cintura no recorte. E aí eu já vou ajustando e prendendo. Ajustando e prendendo. Já vou eliminar o excesso aqui dessa região, ó. E aí a gente vem aqui para a lateral para ajustar essa nossa região. Então, ó, linha de busto com linha de busto. Já vou prender. E linha de cintura com linha de cintura. No nosso caso, porque a gente tem essas linhas esquadradas, tá? Então, já vou prender e fazer isso aqui. A gente já vai fazer uns piques aqui, ó. E aí a gente vai ajustar toda essa folga aqui para nossa lateral. Então, vou vir aqui ajustando e prendendo. Ajustando e prendendo. Aqui só falta a gente ajustar essa região. Então, vou vir aqui e prender a altura que a gente vai trabalhar essa região. E aqui da mesma forma. E aí a gente vai eliminar o excesso que a gente tem sobrando aqui de toda essa região da nossa cava. Então, já vou fazer essa eliminação. E aqui, novamente, a gente vai trabalhar com uma cava mais aberta, tá? Então, vou trazer mais ou menos aqui 1,5 para dentro. E aqui a gente acompanha a própria marcação da nossa cava. Costura lateral. E a região do nosso recorte. E o restante a gente repete as informações. Costas, parte 2, cortar 2 vezes, sentido do fio. Então agora a gente vai começar a construir a nossa manga. Como é que vai funcionar essa manga? Essa manga, ela é uma manga que ela vai ter um determinado volume godê vindo aqui para essa região. Meu computador ainda não abriu para mostrar para vocês, mas aí ele tá aqui girando, e assim que abrir eu já mostro para vocês essa nossa manga e essa nossa construção. Enquanto isso, vocês vão confiando na minha palavra, tá? E aí, como é que vai funcionar essa nossa construção aqui da manga, que é uma gola e que já é a manga, e assim vai. Ó, nós vamos trabalhar com uma tela que ela precisa atingir aqui, ó, a frente até atingir essa região e as costas também, encontrar o centro e deixar mais uma margem. Então, eu cortei aqui uma tela com cerca de 80 centímetros de largura por 40 de comprimento. Então, os 40 no sentido do fio e 80 na largura. Eu tracei uma linha de centro, que essa linha de centro a gente vai posicionar aqui no centro que seria da nossa manga. Eu não tenho a marcação aqui,
porque eu não tenho braço, mas no braço vocês vão ter essa marcação. E vocês podem encontrar esse centro aqui, ó, tá? E esquadrei essa linha que ela vai ficar na altura desse ponto aqui, ó. Desse ponto que a gente tem marcado dessa nossa linha aqui, metade da cava até o ombro, né? Da cava até o ombro a gente tem essa medida. Então, ó, a gente vai posicionar a tela nesse formato aqui no centro. A gente pode até seguir aqui, ó, pela linha de centro, que seria mais ou menos a costura do manequim. Se vocês tiverem esse 1,5 deslocado, sobe essa marcação cerca de 1,5. E aí, ó, a gente vai posicionar aqui e eu vou trazer essa linha de acordo com a terminação aqui desse meu suporte que eu coloquei. No meu caso, porque eu estou utilizando esse tipo de adaptação. E aí eu vou começar a prender essa minha tela aqui, ó, bem nessa região. Então eu marquei com a fitinha aqui, né, para que eu consiga identificar onde vai ser essa minha marcação e vou prender aqui em cima, tá? Por enquanto. Vou prender essa minha região aqui das costas por enquanto, para ela não se movimentar e atrapalhar enquanto a gente vai construindo a região da frente. Então eu prendi aqui e vou prender aqui em cima também, ó. Isso por enquanto, tá? A gente vai fazer um movimento que vai ser o seguinte, a nossa tela está atingindo até aqui mais ou menos. Então a gente vai fazer um movimento que vai ser o seguinte, vai abrir essa tela aqui nessa nossa linha de centro. Nós vamos soltar aqui, tá? E a gente vai abrir até cerca de 1 centímetro ou meio centímetro antes dessa nossa margem ou desse alfinete nosso, tá? Então, ó, o que acontece? Aqui eu consigo jogar esse volume para dentro desse nosso decote ou dessa nossa construção com volume, ó. Então, eu vou começar a fazer esse movimento aqui. Gente, só um minuto para eu posicionar os alfinetes aqui nessa nossa... Os alfinetes aqui próximos, tá? Então, ó, a gente vai começar a organizar esse volume da seguinte forma. A gente vai adicionar volume aqui dentro da nossa construção, tornando essa construção com volume godê, como se fosse uma espécie de babado. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos vir com um alfinete com cerca de uns 2 centímetros, 2,5. Isso vocês que vão escolher a distância, tá? Pode ser mais próximo, pode ser mais distante. Lembrando que cada vez que a gente deixar uma distância maior, menos volume pode ser que a gente adicione na nossa construção. Então, olha só. Eu vou fazer esse pique até atingir cerca de meio centímetro antes do alfinete. Quando isso acontecer, eu vou abrir esse pique, ó, vou forçar o volume aqui para dentro. E aí a gente vai fazer esse movimento até terminar a nossa construção aqui no centro, tá? Então, ó, vou posicionar um outro alfinete, abro o pique, posiciono um outro alfinete. E vou fazer esse movimento também, ó. Um pique até cerca de meio centímetro antes do alfinete. Abro esse pique. E aí eu continuo fazendo essa minha movimentação, tá? Abro o pique e vou fazendo esse movimento. Observem que eu já estou jogando volume aqui nessa nossa construção. Eu já tenho um volume como se fosse um babado e um godê aqui nessa nossa construção.
Seja bem-vindo, Alexandre, Caio Alexandre. Então, ó, vou fazer novamente um pique, deixando cerca de meio centímetro antes do nosso alfinete e vou forçar essa abertura novamente. E a gente vai fazendo esse movimento até atingir aqui o centro, tá? No nosso caso aqui, ó, eu vou... se eu continuar, vai faltar tecido. Mas aí não tem problema, a gente pode pegar um pedacinho a mais de tecido ou de tela e colar aqui nessa região para continuar adicionando volume. Ou adicionar menos volume, de acordo com aquilo que a gente deseja dessa nossa construção, tá? No meu caso aqui, eu vou parar nessa região e aí a gente pode fazer uma marcação para depois ampliar essa terminação, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Por exemplo, se eu quiser vir aqui, posicionar, abro o nosso pique, posiciono um outro alfinete, faço outro pique, tá? E vou fazendo esse tipo de movimento, ó. Abro o pique, certo? Mas outro alfinete e faço outro pique até atingir próximo a esse alfinete. Já vou eliminar aqui o excesso para vocês verem como é que tá ficando essa nossa construção, tá? Então eu já tenho algo mais ou menos aqui nessa região. Meu computador está aqui em atualizações e assim vai. Seja bem-vinda, Maria Paz Ateliê, Moana. Assim que ele abrir, eu vou mostrar o modelo para vocês, porque desde que começou a live que eu vou mostrar o modelo e o computador não abre, tá? Então vocês estão tendo que confiar na minha palavra de que é esse modelo um dos que eu estou interpretando. Não estou construindo agora aleatoriamente. Mas aí, enquanto não abre a imagem, né, o computador... até porque eu preciso visualizar para fazer a marcação aqui também dessa construção, a gente vai continuando aqui e a gente vai fazer essa região das costas, tá? Na região das costas, no modelo que a gente está trabalhando, é um modelo que nessa região a gente já não tem tanto volume, tá? Mas aí eu vou adicionar um pouquinho de volume também, para a gente ter uma coisa que conversa com a região da frente, não ficar aquilo tão... sem graça, tá? Mas aí eu vou adicionar pouquíssimo volume nessa região das costas. Então, ó, o nosso movimento vai ser o seguinte: pique até próximo ao nosso alfinete, cerca de meio centímetro eu paro, e aí eu venho e abro esse pique, ó, novamente. Esse vai ser o nosso jogo até terminar a nossa construção, ó. Então, posicionei outro alfinete, um novo pique até esse alfinete, cerca de meio centímetro antes eu paro, e aí eu vou fazendo esse movimento. Seja bem-vindo, Neto. E aí, ó, abro o pique, jogo o volume para baixo, posiciono outro alfinete, travando essa construção, faço um novo pique até o novo alfinete, deixo cerca de meio centímetro antes do alfinete e aí abro o pique novamente e aí eu vou fazendo esse movimento até eu concluir a minha construção. No caso eu falei para vocês que a gente não vai ter tanto volume aqui na região das costas, tá? Então eu vou abrir pouquinho já esses piques aqui da região das costas para que a gente não tenha tanto volume. Aqui eu vou continuar o processo, só que aí eu vou abrindo menos os nossos piques, tá? Para ficar algo bem leve aqui. Então, vou fazer esse movimento, mais um pique, e vou finalizar aqui, prendendo essa região no centro aqui do nosso manequim. Vou eliminar já o excesso aqui, ó, dessa região e aqui também no centro. E já vou dar uma eliminada aqui também nesse volume para que a gente consiga já dar uma visualizada como é que tá ficando esse volume aqui nessa região.
certo? Ó, então para quem chegou agora, só para dar uma luz, eu tô sem o braço do meu manequim. Então o que é que eu fiz? Peguei um pedaço de algodão cru, dobrei ele várias vezes e posicionei ele aqui, ó, com a medida que seria da circunferência do braço, só para que a gente conseguisse construir esse modelo hoje, tá? Então, deixa eu tentar aqui, o meu computador abriu, deixa eu ver se eu já consigo acessar o modelo, tá? Enquanto isso, a gente já vai fazer uma marcação aqui, ó, que vai ser essa marcação do nosso decote e aqui da nossa manga, tá? Então, vou fazer essa marcação até atingir a região aqui das costas, tá? Deixa eu ver se o meu computador ajuda aqui. Mas aí, ó, a gente pode aqui até colar um pedaço para continuar construindo essa parte. Mas se bem que eu tô achando que aqui não precisaria tanto volume, então não tem problema. A gente pode voltar esse pique aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Seja bem-vinda, ideia... o meu computador hoje não está ajudando, então vamos naquilo que a minha memória me ajuda a lembrar. Ó, eu vou diminuir aqui realmente porque eu tô achando que, de acordo com a minha leve lembrança, que tem pouco volume aqui nessa região, tá? E aí eu tô achando que eu adicionei um pouco mais. Também não tem problema, a gente pode fazer essa diminuição aqui. E a gente pode acrescentar um pedaço aqui. Como é que faria essa acrescentação? A gente pode pegar um pedaço de algodão e colar aqui com a fita crepe, tá? Então, eu vou pegar um pedaço aqui. E com a nossa fita crepe a gente vai colar esse pedaço que tá faltando aqui, tá? Nós vamos posicionar aqui, tá? Acompanhando a borda. A gente pode colar ou pode até prender aqui com os próprios alfinetes, tá? Como se estivesse alinhavando essa região, uma com a outra. Pode ser também. Fazendo esse tipo de movimento. E aí eu vou prender aqui, ó, essa região no centro. Eliminar já o nosso excesso novamente. Prender aqui de acordo com o caimento. No centro da nossa peça. Eliminar o excesso aqui também. E nós vamos marcar a nossa linha de centro aqui, ó.
certo? Agora eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês o modelo. Seja bem-vinda, Mônica, boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite. Só um minutinho, pessoal, tá processando aqui a imagem. Hoje esse computador tá bem lento, tá? Olá, seja bem-vinda. Então já tô abrindo aqui a imagem, tá? Eu não sei falar inglês, né? Mas dá para entender, né? Acho que é Beyond o perfil. Então, ó, abrindo aqui a imagem do nosso modelo. Pronto, ó. Vou mostrar aqui para vocês o modelo. É esse aqui, tá? Então, o que é que a gente tem? Nesse modelo, a gente vai ter um recorte aqui na cintura, porque a gente vai ter essa região, ó, que é meio que uma gola que vem com esse volume, né? Uma manga, meio que um babado, vai para a região das costas. E a gente tem uma outra gola aqui por cima, ó, que ela vai ser um pouco mais justa, que ela vai meio que prender essa região aqui gerando esse tipo de movimento em que aparenta que o volume está saindo por baixo dessa outra e não uma acompanhando a outra. Então eu tenho duas aqui em cima. A gente precisa fazer esse desenho aqui, tá? Então a região da cintura vai estar terminando aqui, mas o nosso babado termina um pouco antes, cerca de uns 4, 5 centímetros antes, tá? Então, ó, vamos ver como é que ficaria essa região aqui no nosso manequim. Eu vou ter aquela construção que vai ser a nossa outra gola por cima, tá? Ela vai vir ou até aqui a região da cintura, a outra gola, algo mais ou menos assim, ou ela pode vir até cerca de mais ou menos essa altura aqui, pode ser também, ó. Tá? Isso a gente vai ter que fazer um processo de interpretação para identificar. Mas eu acho que aquela outra tá vindo até aqui embaixo. E essa, ela tá terminando aqui cerca de algo assim, ó. E aí a gente começa a fazer meio que esse traçado,
certo? Vai fazer meio que essa terminação. E aí essa terminação ela vai vir até aqui. E aí a gente vai fazer esse tipo de movimento até atingir aqui a nossa lateral aqui da nossa manga ou do nosso babá. Ó, e aí só uma dica para quem for construir com esse tipo de técnica que eu estou indicando. Pode ser que ficou com muito volume, ficou com pouco volume, não tem problema. Depois consegue vir aqui. Se você achou que ficou com muito volume, você faz uns cortes aqui e faz meio que umas pences, cola com fita crepe e você dá uma diminuição, tá? Ó, junta umas determinadas partes e cola com fita crepe. Então você vai diminuir o volume em determinadas regiões. Ou então, se você achou que eu queria com mais volume, depois você abre, você pode fazer esse movimento, abre e adiciona um triângulo de algodão, vai criar mais volume, vai ficar mais aberto e tal, tá? Então já vou eliminar esse excesso aqui, vou prender essa terminação. Deixa eu visualizar de acordo com o modelo se está seguindo um comportamento igual ou parecido, tá? Então, eu acho que ainda a gente vai fazer isso aqui, ó. O processo vai ser sempre esse, tá? A gente vai fazendo, vai organizando, precisa aumentar, precisa diminuir, vai fazendo esse processo. E aí eu acho que para essa região do busto, eu acho que pelo modelo que eu estou vendo, teria que ter um pouco mais de volume aqui, ó, bem nessa região, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Pode abrir aqui também e adicionar o volume, se for o caso, posteriormente, ó. Aqui eu vou fazer esse movimento. E aí eu vou acompanhar todo esse movimento aqui atrás também. Deixa eu ver como é que tá a região das costas do nosso modelo. A região das costas ela tá só fazendo esse tipo de comportamento aqui, ó. Nada muito específico. Certo? Aqui do jeito que tá caindo, eu só vou prender aqui e prender aqui. E aí a gente vai fazer a marcação da linha de centro. Nós vamos vir retraçando aqui a terminação, que pode ser feita agora, ou quando tirar na nossa mesa. Só que aí a gente tem que visualizar que essa construção tem 2 babados, ou 2 mangas nesse estilo, certo? E aí a gente não precisa fazer as 2 de imediato, a gente pode fazer uma só e fazer a marcação da outra, porque a outra segue a mesma lógica, porém é menor, tá? Então eu vou observar aqui, ó, a outra ela tá fazendo, isso aqui seria a terceira, né? Que é uma outra que tem aqui. Mas essa segunda aqui, que segue o mesmo comportamento dessa, a gente pode fazer esse tipo de marcação aqui, ó. O mesmo tipo de marcação acompanhando a outra, porém diminuindo um pouco, né? Que no caso é o objetivo dessa que fica no meio, tá? Então a gente vai fazendo esse movimento e marcando ela um pouco menor. Até atingir a região das costas do nosso modelo. Que no caso vai vir até algo assim. Aí agora a gente vai fazer a construção daquele detalhe que tem por cima, tá?
que eu vou mostrar agora para vocês novamente. Ó, a gente vai ter agora esse detalhe aqui por cima, que é meio que uma manga também, ó. Só que ela é mais justa, ela dá uma apertadinha aqui, ó. E o volume fica meio que como se tivesse apertado por baixo, tá? Mas aí a gente vai construir ela com esse formatozinho e ela com pouquíssimo volume, quase nenhum volume. Volume no sentido de volume godê, tá? Então, a gente vai colocar aqui uma mesma tela, igual a gente iniciou a construção dessa manga, com aquele mesmo tipo de comportamento, ó, com uma linha de centro aqui, que a gente vai posicionar de acordo com essa nossa linha de centro também, ó. Então, eu já vou colocar aqui mais ou menos a medida que eu vou trabalhar com essa última construção, tá? A gente já vai colocar essa medida. E aí eu estou trabalhando com a mesma tela igual a outra, tá? Aquela mesma medida e tal. Mas aí vocês podem trabalhar ela com menos tecido aqui, ó, no sentido do comprimento, já que a gente não vai jogar tanto volume. Certo? E aí eu vou prender primeiro essa região das costas. E aí a gente já vai trazer ela para cá, ó. A gente vai fazer esse tipo de comportamento aqui. Ó, já vai prender, ajusto uma determinada região. E aí eu já prendo. Já vou fazer um pique, tá? Só que aí a gente já não vai... percebam que eu estou colocando o alfinete com bastante distância. E também eu não vou abrir tanto esse alfinete, esse pique. Então eu vou adicionar menos volume nessa minha outra golinha aqui, tá? Ela vai ser uma espécie de uma gola que vai dar uma ajustada nessa outra que tá por baixo. Então, ó, mais uma vez, tô fazendo um pouco mais distante o nosso alfinete. Venho aqui, ó. Faço o pique em direção ao alfinete, deixando cerca de 1/2 centímetro. E vou fazendo esse movimento. Aqui, ó, vou jogar um pouco mais para cá. Vou abrir menos esse pique, ó, jogar um pouco mais para cá o outro alfinete. E assim a gente vai fazendo esse movimento, certo? Ó. Aqui eu nem vou abrir mais tanto, só vou jogar uma pouca coisa aqui nessa região. Que daqui para baixo ele desce realmente justo, então nem faz sentido a gente fazer algum tipo de movimento aqui, certo? E aí eu já vou prender até aqui essa minha construção aqui embaixo, ó. Novamente faltou um pedacinho de tecido aqui, ó, para concluir, se a gente for fazer esse detalhe até a altura da cintura. Se bem que na minha interpretação ele está um pouquinho mais alto, mas aí também não tem problema. Se vocês precisarem, é só a gente pegar um pedacinho de fita crepe, um pedacinho de tela e colar nessa região que está faltando, ó. Já vou eliminar aqui o excesso. E desse mesmo excesso, eu já vou colar aqui, ó, esse pedaço que tá faltando na nossa construção. Então, ó, já vou fazer esse movimento aqui. E aí a gente já vai ajustar aqui, ó, de acordo com o caimento, prender até atingir a terminação, que vai ser até a altura da cintura, certo? E aí eu já elimino esse excesso aqui e já vou fazer esse processo aqui, ó, de eliminação. Vou livrar a parte de baixo, tá? Pra gente não correr nenhum risco de... E aí, ó, a gente já vai fazer isso aqui, que vai ser
a nossa construção de cima, certo? Ela tá dando meio que essa prendida aqui, ó, no volume que tá por baixo, certo? E vocês se liguem que, por exemplo, aqui, ó, vou fazer esse movimento. Vocês se liguem no seguinte, ó. Eu vou ter dois babados aqui, ó. Então, tem uma terminação e outra terminação. E depois tenho esse outro, que ele vai vir meio justo, prendendo esses dois babados. Então, ó, vou marcar aqui, ele vai ter esse comportamento, ó. Vai ser algo mais ou menos assim. E já vou marcar também aqui, ó, o nosso decote e a nossa manga. Certo? Sempre lembrar de colocar as informações, sentido do fio, cortar 2 vezes, no caso essa parte aqui vai ser 2 vezes, e aí vai anotando as informações igual eu já tenho passado para vocês, tá? Que é sempre importante colocar essas informações para ajudar na hora da construção. Na região das costas, a mesma coisa, essa região também não vai ter tanto volume, então a gente, ó, vem aqui fazendo a mesma lógica. Então, vou posicionar um alfinete, já vou fazer um pique aqui para jogar um pouco de volume nessa região, para não prender tanto na região do braço, tá? Para a gente não ter um aspecto de volume que está preso demais e tal. Porque no caso do modelo, o volume está um pouco preso, mas não tá aquela coisa exagerada que torna o modelo feio, tá? Como se tivesse errado na construção. Então, ó, faço um pique e faço um movimento, tá? Daqui para trás eu nem vou jogar muito movimento, certo? Ó, só vou fazer esse pique aqui. E vou fazer só mais um pique aqui na frente, que aí eu já vou ter concluído essa construção. Certo? Daqui para baixo, do jeito que tá caindo, a gente prende também. Elimino o excesso aqui. Elimino o excesso aqui do nosso decote. E já posso fazer a eliminação aqui também, ó, de toda essa região, o excesso. E aí eu já tenho concluído esse babado aqui também, ó. Linha de centro. Marcação do nosso decote. E marcação aqui desse babado, dessa região que tem aqui superior. Aí vocês vão observar que eu estou riscando assim meio louco, mas esse é o processo mesmo, que aí a gente faz esse tipo de marcação. Porém, quando a gente vai para a mesa com as réguas e esquadros, a gente faz toda a organização no processo de planificação. Aqui, ó, centro, costas, centro, costas, centro, costas e assim vai. E aí eu já tenho finalizada essa nossa construção desse nosso tipo de mango babado, tá? Que vocês estão vendo aqui, certo? E aí a gente já tem finalizada essa construção aqui. Ok? Vocês têm alguma dúvida a respeito? Querem deixar algum comentário, alguma pergunta?
Então tá, pessoal. Encerramos a nossa construção. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou que precisarem, estou à disposição. É só mandarem mensagem. Tiverem alguma dúvida, precisar de alguma orientação, podem mandar uma mensagem que eu estou sempre disposto a ajudar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar que o nosso curso está com as inscrições abertas, tá? Então, quem deseja fazer a inscrição no curso tem que aproveitar que está com desconto de 30%, certo? Então, é uma grande oportunidade para contratar o curso ainda esse ano, além do que no próximo ano vai ter aumento, né, ajuste dos valores, né? Assim como tudo no mundo tem ajuste, os cursos também passam por esse tipo de processo. Então, finalizamos a nossa construção. Espero que vocês tenham gostado. No que precisarem, estou à disposição, tá bom? Um grande beijo, uma ótima noite e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Graças, acho que é Vanessa. Graças, graças, graças. Só sei falar isso. Muito obrigado, graças. Então tá, gente. Uma boa noite e até a próxima.